Boa noite e bem-vindo a mais uma edição do Príncipe Convida. E como convidado, temos o presidente do governo regional, José Cardoso Cassandra, para 2 dedos de conversa sobre a jovem autonomia da Ilha do Príncipe. Senhor Presidente, antes de mais, nosso muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Portanto, para situarmos ao nosso telespectador, quando e como começa o processo da autonomia da Ilha do Príncipe? Muito obrigado. De facto, este é um processo que começou já há muitos anos, não propriamente para desembocar na autonomia, mas uma reivindicação de mais autodeterminação para a Ilha do Príncipe, onde os governantes do Príncipe pudessem, de facto, e a população do Príncipe, ter voz na decisão, no destino daqui da ilha. Mas isto começa a ganhar contornos maiores, ainda quando da conferência realizada em 1989, presidida então por Sua Excelência, Sr. Presidente da República, aí sim onde os dirigentes, os líderes do Príncipe na altura, chegaram à frente e bateram o pé de que uma saída autonômica para a Ilha do Príncipe seria a melhor via para a solução em parte dos grandes problemas da ilha. É assim que, com a entrada do multipartidarismo, em 94, dá-se uma grande discussão no Parlamento à volta deste tema e se impõe uma autarquia especial. Bem, logo depois, em 95, as primeiras eleições para o poder local, onde o Príncipe era consagrado então como uma autarquia especial. Portanto, como gozava a região autónoma do Príncipe com esta autarquia especial? Era uma coisa que não era carne nem era peixe, era uma coisa mais teórica, no sentido teórico de passar a responsabilidade às lideranças, às autoridades locais do Príncipe, mas que na prática não funcionava. Na prática não funcionava. E é importante ressalvar aí porque houve muitos impedimentos, muitos constrangimentos com esta autarquia especial, que na prática não funcionava. Só em 2003, de facto, depois de muita discussão e muita batalha, se conseguiu a autonomia de facto na Constituição, com a revisão constitucional de 2003. Mas isso era necessário ser acompanhado de uma regulamentação. E foi assim que nós, na base daquele Estatuto Político-Administrativo da autarquia especial, melhoramos esse Estatuto Político-Administrativo, que nos deu então a Lei 4 de 2010, que é um pouco o resultado das melhorias consideráveis que se fez na lei da autarquia especial que o Príncipe contemplava. Hoje temos o Estatuto Político-Administrativo, que também não satisfaz totalmente os anseios aqui da população do Príncipe, mas como eu sempre digo, e nós sempre falamos, estamos num processo, e esse processo ele precisa ser amadurecido. Esse processo, o Estado santomense tem que assumir esta autonomia como a autonomia do país. Isto não é uma autonomia dos principenses e para os principenses, não. Esta é uma autonomia que o Estado santomense decidiu consagrá-la na nossa Constituição e colocá-la como uma forma de descentralização e desconcentração do poder para permitir, de facto, o desenvolvimento da Ilha do Príncipe, dadas as suas características específicas, dada a sua especificidade do ponto de vista cultural, histórico, gastronômico. Então, atribuir esta autonomia de forma que se pudesse conhecer mais rapidamente o desenvolvimento e diminuir as assimetrias que existiam entre o Príncipe e São Tomé. Julgo que este processo ainda vai levar muito tempo. Nós temos que assumir enquanto Estado, o Estado santomense deve assumir a autonomia de forma
a perceber que esta autonomia é a favor do desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Se essa autonomia for mais forte e respeitada por todos, pelos órgãos de soberania, pelos partidos políticos, pelo povo santomense, o país sairá a ganhar, o país sairá muito mais coeso, o país sairá muito melhor na sua diversidade. Já disse que não satisfaz, portanto, esta autonomia, esta autonomia que goza o direito de estatuto político-administrativo, mas agora o que é que tem feito com esta abertura? Bom, repare, o resultado desta autonomia, primeiro da consagração na Constituição e depois do Estatuto Político-Administrativo que foi promulgado por Sua Excelência o Sr. Presidente Frederico de Menezes em 4 de 2010, vem permitir às autoridades do Príncipe alguma autonomia para poder exercer com zelo, transparência e dedicação a autoridade nesta parte do território do país, de forma a permitir trazer mais desenvolvimento e trazer menos assimetria, quer dizer, mais equilíbrio, encontrar mais equilíbrio no desenvolvimento entre o Príncipe e São Tomé. Trabalhar com o Poder Central, nomeadamente a Assembleia Nacional, como tem sido a participação deste órgão neste processo autonômico da Ilha do Príncipe? Não, repare, no nosso país nós temos muitos problemas políticos por resolver e muitos deles até pendentes. E esse processo autonômico tem sido um pouco negligenciado, tem sido um pouco colocado um pouco na prateleira, porque de facto há outros problemas políticos, se calhar, que são prioritários relativamente à questão autonômica. Mas do meu ponto de vista, eu julgo que a questão da autonomia do Príncipe, que nós temos hoje, devia ser a prioridade das prioridades para permitir, de facto, mais rapidamente nós podermos resolver os grandes constrangimentos que encontramos aqui na ilha. Por isso, eu quero dizer que nós, a coisa de aproximadamente 3 anos, nós tivemos na Assembleia Nacional a discutir com a Assembleia Nacional as melhorias do Estatuto Político-Administrativo. Foi uma grande participação dos deputados de todas as bancadas. Isso foi há 4 anos, onde de facto deu origem ao Estatuto Político-Administrativo que temos hoje. Mas uma coisa se impõe, e urgente, que é a revisão da Constituição. Só com a revisão da Constituição nós conseguiremos, de facto, transladar para a Constituição algumas matérias que não se conseguiu avançar para o Estatuto Político-Administrativo, porque são matérias que brigam com a Constituição. Por isso é necessário que haja o entendimento entre as forças políticas do país, para permitir de facto que a revisão constitucional se faça de forma a nós podermos consolidar a nossa autonomia. E com essa revisão constitucional, o que é que o Governo Regional espera? Não, são vários. Repare, nós hoje, por exemplo, está na Constituição que as eleições são feitas de 3 em 3 anos. Há que rapidamente alterar isso, e é consensual passar-se eleições para 4 em 4 anos. Aliás, tem sido prática fazer-se de 4 em 4 anos, ferindo a Constituição. Bom, era necessário que se avançasse para a revisão desta norma. A outra norma, que é a região autónoma do Príncipe, em muitas matérias ainda depende do poder central. E ficamos com uma autonomia quase que coxa, uma autonomia ainda dependente das autoridades centrais. Por isso, e não depende dos governos centrais, depende sim desta revisão constitucional para permitir que se avançasse nessa revisão. Repare, nós temos a lei das finanças regionais. É urgente fazer-se essa lei das finanças regionais para permitir que não haja bloqueios permanentes na transferência de verbas para o Príncipe. São várias questões que, se houvesse consenso para uma revisão constitucional,
o país estaria a ganhar com essa revisão constitucional e o príncipe particularmente seria a ganhar com essa revisão constitucional, melhorando assim a Constituição e, consequentemente, o Estatuto Político Administrativo da região. A participação da população do príncipe neste processo? Tem sido determinante. Nós, inclusive, temos estado a conversar, porque esse é um processo que começou publicamente e é um processo que nós fazemos sempre em discussão, abordando com as populações. Porque não é normal. Repare, vou-lhe dar um exemplo. E a população do Príncipe é que sente com isso. Por que o cidadão santomense que vive no Príncipe tem que pagar muito mais caro os materiais e equipamentos que vêm de São Tomé? Era necessário regulamentar-se sobre isso. E nós, com uma revisão constitucional, nós estaríamos de facto a olhar para isso como matéria-chave para que o cidadão santomense que vive no Príncipe pudesse usufruir dos mesmos direitos que o cidadão santomense que vive em São Tomé. Nós temos um déficit que nós estamos a cometer um erro grave. As legislações feitas na Assembleia Regional, quem é que promulga as legislações da Assembleia Regional? Não está definido. Isto terá que estar definido na nossa Constituição. Quem promulga os decretos regionais? Não está definido. Por isso é que é urgente. A população sente isto. E como nós não podemos fazer muitos decretos regionais para melhorar de facto a vida da população, nós ficamos bloqueados com essa situação. Por isso é que, desde aqui e agora, a cumprirmos o 19º aniversário da nossa autonomia, nós pensamos que é razão suficiente para que todos os atores políticos santomenses reflitam para que o passo seguinte seja a revisão constitucional com maior prioridade para a região autónoma do Príncipe. Quais são os ganhos ao nível político, econômico, social neste processo autonômico aqui da Ilha do Príncipe? Eu não quero enumerar os ganhos. Eu gostava, sim, de chamar a atenção para o príncipe que nós temos hoje e o príncipe que nós tivemos há coisa de 8 anos atrás. Ora, se nós olharmos para a educação, notavelmente, hoje nós estamos à frente, a nível do país, com todos os dados, a nível da educação, a melhor taxa de escolarização no ensino básico e do ensino secundário está no Príncipe. Se nós olharmos para nível de saúde, nós temos os melhores indicadores a nível de saúde, com particular incidência para a redução ou eliminação do paludismo, com ganhos bastante positivos. Se nós olharmos para a taxa de empregabilidade, o Príncipe é a zona do país que tem menos taxa de desemprego neste momento, com uma taxa de desemprego de 7%. Se nós olharmos para áreas de investimentos, nós temos, neste momento, vamos ter um novo aeroporto no final deste ano, coisa que no passado era impensável. Vamos dar início ainda este ano da construção do novo Porto do Príncipe. Nós temos a segunda maior taxa de utilização elétrica no país, depois da Água Grande. Portanto, eu julgo que os ganhos são inúmeros, mas o que mais importa é olharmos para a situação, a vida do cidadão do Príncipe. E essa questão é notável que os cidadãos se sentem hoje muito melhores do que se sentiam há 10 anos atrás. E esses ganhos poderão ser muito maiores e melhores se nós tivermos uma autonomia muito mais consolidada. É essa atenção que nós chamamos para os atores políticos do país, porque os ganhos da descentralização e da desconcentração do poder são muito grandes e sobretudo, beneficiam as populações. Se deixaria, portanto, hoje o poder, portanto, deixaria com o sentimento de dever cumprido? Eu acho que todos nós temos o dever de contribuir para este país. Esse país é nosso e todos nós temos o dever de contribuir para este país. Eu
penso que fiz a minha cota parte, penso que dei a minha contribuição e julgo que todos os outros poderão também, nos próximos tempos, darem a sua contribuição. E se cada um de nós fizer um bocadinho, o país sairá a ganhar, o nosso povo sairá a ganhar e São Tomé e Príncipe sairá a ganhar. Portanto, aproximando-se de mais um aniversário desta autonomia da Ilha do Príncipe, portanto, apelos, mensagens, tanto à população local, bem como aos residentes. A grande mensagem que se nos oferece para este dia é nós continuarmos a lutar. Continuamos a lutar para os melhores dias. Continuamos a acreditar que é possível nós melhorarmos a nossa situação, a situação em que vivemos hoje. Continuarmos a pensar que amanhã será sempre melhor do que ontem. Mas isto tudo só será possível com muito esforço, com muito trabalho, com muito sacrifício e muita disciplina. E principalmente, estando unidos, só unidos nós conseguiremos de facto ter melhores dias para os nossos filhos, para os nossos netos e para todo o povo santomense. Portanto, obrigado, Sr. Presidente do Governo Regional, tanto por ter aceitado aqui o nosso convite e estar aqui para estes 2 dedos de conversa sobre o processo autonômico da região autónoma do Príncipe. Boa noite, está no ar o programa Príncipe Convida. Contamina que bofa, zapa macaco via uene, o perifogo chiquae. Nesta edição, vamos falar dos ganhos que a região autónoma do Príncipe tem merecido junto à Unesco. Começamos com o complexo turístico Ilhéu Bombom, premiado com certificação do turismo responsável e sustentável. É o primeiro ao nível do continente africano. A homenagem simbólica desta certificação do turismo responsável ao complexo turístico Bombom Island Resort foi efetuado pelo presidente do governo regional, José Cassandra. Esta é uma certificação da Unesco, através do Instituto Turismo Responsável, que premia hotéis e espaços turísticos que têm um comportamento sustentável no comportamento responsável no destino onde estão. A partir de hoje, a todos vocês, os trabalhadores e a direção do Bombom, esse é um desafio grande que vos é colocado. Uma grande responsabilidade que vocês carregam hoje nas costas, tal como toda a população do Príncipe carrega a responsabilidade de manter e preservar esta reserva mundial da biosfera.
No vosso caso, vocês terão a responsabilidade de manter e conservar este hotel que teve o mérito de receber este grande prémio. Por isso, mais do que os prémios, a nossa atitude é fundamental. Não basta recebermos o prémio, mas sim podermos todos os dias fazer um bocadinho para conservarmos a nossa natureza, a nossa biodiversidade, o nosso ecossistema, e só com a nossa atitude responsável estaremos a garantir esse turismo de alta qualidade que nós queremos no Príncipe e essa alta qualidade de vida que nós queremos aqui no Príncipe, sempre mantendo o equilíbrio entre o homem e a natureza. É nesta perspectiva que nós pensamos que teremos garantido o nosso desenvolvimento sustentável. Os trabalhos de preparação para esta certificação duraram aproximadamente 2 anos, período em que foram realizados investimentos financeiros e de formação profissional no âmbito do turismo responsável, que envolveram colaboradores, formadores e clientes do Bombom. Ao longo deste processo, foram consideradas todas as vertentes de gestão ambiental, desde o modo da utilização da água, da energia e dos resíduos sólidos, à conservação e preservação da natureza, do património, da arquitetura e da cultura local. Somos o primeiro hotel certificado em África e isto é um grande orgulho para nós. Esperamos que seja um caminho também para começar aqui os outros hotéis, não só os pertencentes também à HBD, aos projetos futuros, mas também até da concorrência, que percebam a importância que é transformar o turismo, tenha um papel mais responsável e sustentável no ambiente em que estamos e que esta notícia também seja recebida pela população da Ilha do Príncipe com muito orgulho, como foi para nós. E vai continuar ou vai reforçar ainda o vosso trabalho a nível do turismo sustentável? Claro. Este trabalho, portanto, no último ano e meio, o Bombom tem feito algumas alterações nas políticas, na maneira de trabalhar. A nível de estrutura também mudámos as luzes da ponte, por exemplo, para ser mais amigo das tartarugas. Portanto, são uma série de ações que não têm um fim. Portanto, a ideia é cada vez mais sermos cada vez mais responsáveis e mais sustentáveis, e o Bombom vai continuar a trabalhar todos os dias para isso. E o que tivemos também, os donativos que fomos fazer às comunidades, também são um exemplo do comportamento responsável a ter nas comunidades. Estava confiante que, portanto, esta certificação iria mesmo acontecer? Estava com um certo receio, não é? Como é normal, até porque nunca tinha acontecido em África e a realidade em África é muito diferente da Europa. E ficamos sempre na dúvida se as pessoas que fazem esta certificação se conseguem perceber toda essa envolvência, e felizmente percebeu, e a auditora que tivemos também, que teve a oportunidade de dar a entrevista, ficou muito satisfeita, disse que éramos um hotel muito melhor do que muitos que ela já viu na Europa, e isso é uma coisa muito positiva, porque sabemos que este ambiente não é fácil, e pronto, estamos confiantes para continuar a fazer um bom trabalho e sermos sempre uma referência a nível do turismo responsável e sustentável. A notícia deste ganho foi também reconhecido com muito orgulho por parte dos funcionários do complexo turístico. É com muito orgulho que recebi essa notícia, porque nos dias de hoje não se pode pensar num turismo que não seja um turismo sustentável. E este prémio, este certificado da biosfera, é uma forma de premiar o esforço que o Bombom tem feito para o turismo sustentável, mas não para por aí, é só um começo, não é um fim. Então temos que continuar com os mesmos projetos, os mesmos hábitos de preservação, reutilização e reciclagem. Para nós é uma alegria enorme recebermos essa certificação. Foi uma responsabilidade de todos nós, se por acaso foi por merecer. Localizado na Ilha do Príncipe, recentemente classificada como Reserva Mundial da Biosfera da Unesco devido às suas características únicas de biodiversidade, Bombom Island Resort assume com esta certificação o papel do ator local na promoção do desenvolvimento sustentável da Ilha do Príncipe e na divulgação enquanto destino único onde a natureza, a história, a cultura e patrimônio são considerados numa lógica de conservação e participação sustentável.
Esperemos que cada vez mais tenhamos clientes que também tenham esta preocupação, clientes que percebam que têm um papel importante nas comunidades que visitam e que devem também ter um comportamento responsável e sustentável. Esperamos trazer mais esses clientes aqui a este paraíso que é a Ilha do Príncipe, não só ao nosso resort, aos futuros projetos que a HBD tem, e esperemos que os outros nos sigam as pegadas e que São Tomé e Príncipe se torne num destino, não só num hotel responsável, mas o próprio destino ser um destino sustentável e responsável. E agora vocês têm algum projeto futuro para um turismo sustentável na região? Todos os projetos que a HBD tem o objetivo de desenvolver aqui na Ilha do Príncipe têm todos esse cuidado, portanto são projetos turísticos que têm sempre a preocupação de serem responsáveis e sustentáveis e esperemos também vir a conseguir esta certificação para esses mesmos hotéis e vamos começar desde a raiz, o que não pudemos fazer aqui no Bombom porque foi um hotel comprado que já existia, mas nos outros projetos esperamos fazer desde a raiz, ter essas preocupações todas. Esse é o nosso objetivo. Assim, a reconhecida e garantida qualidade do destino da Ilha do Príncipe junta-se agora à certificação internacional do Bombom por uma entidade independente, contribuindo ainda mais para a imagem de excelência da ilha e do hotel. O complexo turístico Ilha Bombom é pertença do grupo empresarial HBD que está a investir na região autônoma do Príncipe. Uma das primeiras respostas do grupo a esta certificação é de limpar a Ilha do Príncipe de todos os objetos plásticos. É assim que no início do ano deu-se o pontapé de saída com a campanha de recolha de garrafas plásticas. Uma das ações que a HBD, através do complexo turístico Ilha Bombom, vem desenvolvendo na região autônoma do Príncipe e que vai de encontro a turismo sustentável e responsável é a retirada de plásticos na região autônoma do Príncipe. Para o efeito, o pontapé de saída foi dado no início do ano com uma campanha de recolha de garrafas plásticas em troca da garrafa denominada Garrafa da Biosfera. Como vocês estão a ver, estamos a ter uma grande aderência da população local para entregar as garrafas de plástico usada, as 50 garrafas de plástico usadas, e em troca de uma garrafa da Biosfera, que é esta garrafa que está aqui, que é uma garrafa de 750 centímetros. E então, nós estamos hoje com o objetivo de poder recolher aproximadamente 20 mil garrafas de plástico e entregar 400 garrafas da Biosfera à população local. Este é um dos primeiros grandes projetos da Reserva da Biosfera. Esperamos com isto ajudar a limpar a Ilha do Príncipe do plástico, que é um dos resíduos mais perigosos e que tem mais efeitos também na biodiversidade. E com isto consciencializar as pessoas para o perigo dos resíduos, de atirar o bully para o mato e que percebam realmente que podemos levar o lixo, podemos transformá-lo, reciclá-lo em coisas novas e dar acima de tudo acesso a água potável e a uma garrafa reutilizável. Fala-nos um pouco do destino dessas garrafas. Nós neste momento estamos a explorar essas possibilidades, o destino final será a reciclagem. O São Tomé e Príncipe não tem a capacidade para fazer essa reciclagem, portanto as garrafas serão exportadas ou para Portugal ou para algum outro ponto da costa africana e serão transformadas em produtos novos, portanto serão todas recicladas. Esse é o nosso objetivo principal. Neste momento ainda estamos apenas a armazenar, mas quando tivermos suficientes serão exportadas. Em princípio já temos algumas empresas em vista, em Portugal, na Nigéria e também nos Camarões. Vamos tentar perceber qual é a melhor maneira, tentar arranjar patrocínios e acordos para levar as garrafas de barco gratuitamente, porque a maior parte dos barcos vêm cheios e voltam vazios. Portanto, queremos aproveitar, também diminuir a pegada ecológica, aproveitando esses transportes que já existem e em princípio será um desses sítios também o mais perto possível para que a pegada ecológica do transporte não seja muito grande. A campanha teve o seu início na cidade de Santo Antônio e hoje alargadas também para as comunidades. Neste segundo dia de recolha vai ser na Praia Inhame, mas também vamos ao aeroporto e à Roça Sunda e, portanto, escolhemos estas 3 comunidades para começar a espalhar o projeto também às comunidades que não têm tanto acesso à cidade. Começámos mesmo agora na Praia Inhame, como podem ver a adesão está a ser fantástica, as pessoas aderiram em massa. Tivemos a fazer atividades de educação ambiental nas escolas, portanto nós já viemos aqui à escola da Praia Inhame, falámos nas turmas sobre o projeto, qual era o objetivo,
queríamos limpar a Ilha do Príncipe e que para isso teriam que nos ajudar a recolher o plástico e as crianças participaram muito bem nisso. Acho que perceberam a ideia, perceberam o objetivo e agora esperemos que na próxima fase consigamos pôr uma fonte da biosfera também aqui nesta escola e em todas as comunidades onde vamos fazer esta distribuição. Durante o período das campanhas, o destaque ao nível de participação tem sido na sua maioria nas crianças que vêm participando em massa nesta recolha de plásticos na região autónoma do Príncipe. Nós vamos trazer bule de plástico para trocar com bule de biosfera, para acabar com todo o bule de plástico nos nossos quintais. Para mim, toda a gente começava a contribuir para isso, para bem do nosso país. Já agora sabe qual é a importância dessa garrafa? Sim. Qual é a importância? Conserva a água melhor. Sim. E o que vais fazer com ela? Vou onde ele disseram para encher no centro cultural. Eu vou ir para lá, vou encher de água que é para conservar. E o que vai fazer com essa garrafa agora? Vou encher de água. O governo desta região autónoma, enquanto um dos parceiros desta campanha, é da opinião que este é o rumo certo para um desenvolvimento sustentável que se preconiza. Plásticos são muito nocivos ao ambiente e não se compadece com o desenvolvimento que nós pretendemos aqui para a ilha. É por isso que o governo regional abraçou essa causa, está empenhado de facto neste combate e nós estamos muito satisfeitos com a adesão massiva das pessoas, sobretudo das crianças que decidiram participar ativamente nesta atividade, nesta campanha, porque nós pretendemos passar essa mensagem às crianças, às escolas, de que de facto o plástico é muito nocivo para o nosso desenvolvimento. De acordo com a adesão, está mesmo em crer que o Príncipe, portanto, viverá no futuro livre de plástico? Nós vamos fazer tudo para que no futuro não tenhamos plásticos no Príncipe. Principalmente olhar para os plásticos que está distribuído por toda a parte da ilha. Não é bom para nós, não é bom para os nossos habitantes nós estarmos a ver plásticos em toda a parte da ilha. Até mesmo temos que melhorar a recolha dos resíduos sólidos urbanos, nós temos que concentrar os resíduos numa só zona, temos que olhar para o tratamento desses resíduos, não é? E dar alguma atenção particular, mas os plásticos agora, a nossa concentração nessa campanha nos plásticos, e penso que com essa adesão o Príncipe está de parabéns. Com início em fevereiro do presente ano, a campanha de recolha de garrafas plásticas vai se repetindo no início de cada mês durante um período de 4 anos. A inclusão da região autónoma do Príncipe no ano de 2012 como Reserva Mundial da Biosfera da Unesco é um outro ganho. Aproximando já o segundo ano da inclusão da região autónoma do Príncipe na Reserva Mundial da Biosfera da Unesco, o que é que nos pode aqui avançar? Não, nós estamos bastante satisfeitos com os resultados que nós temos ao longo desses 2 anos. E importa felicitar a equipa que está a trabalhar na Unidade de Gestão da Reserva da Biosfera do Príncipe, que o balanço é francamente positivo. Em 2 anos nós temos conseguido, de facto, este equilíbrio entre o homem e a natureza, que é, no fundo, o principal aspecto da reserva da biosfera. É assim que nós participamos em várias conferências ligadas às reservas da biosfera. Trouxemos para o Príncipe uma grande conferência ligada à biosfera das ilhas do oceano, que são também reservas da biosfera. Nós hoje somos membros do AFRIMAB, que é a reserva da biosfera da África. Portanto, como vê, as ações têm sido bastante intensas. Mas no plano prático também das ações, nós temos encontrado no terreno ações viradas para a conservação e proteção da biodiversidade, ações mais intensas. Nós criamos circuitos para apiadeiros de forma a conservarmos e proteger a nossa flora, que é fundamental, sobretudo na zona norte. A zona sul, que nós temos como o nosso pulmão, que é o nosso parque natural, tem tido
alguma intervenção numa perspectiva de nós olharmos para a zona tampão e protegermos também as pessoas que vivem na zona tampão, numa perspectiva de melhorarmos a atenção com o Parque Natural. Nós estamos a fazer uma grande intervenção no que diz respeito à floresta, à conservação da nossa floresta, fazendo repovoamento com árvores para permitir, de facto, toda aquela zona que teria sido devastada anteriormente ser recolocado, ser repovoado. Nós estamos agora a preparar um programa para a proteção da fauna na zona das Tinhosas, porque tem sido de uma forma anárquica abatido os pássaros, patos marinhos que lá habitam. Houve um programa intensivo na proteção das tartarugas marinhas. Tudo isto graças ao processo da Unidade de Gestão da Reserva da Biosfera. Mas também, para completar, nós estamos a olhar para o aspecto Água de Qualidade, que foi um programa que foi criado pela Unidade de Gestão da Reserva, recolhermos todos os plásticos, as vasilhas plásticas, as garrafas plásticas que temos no Príncipe, de forma a tornarmos o nosso ambiente mais saudável. Com este programa, nós já recolhemos mais de 48 mil garrafas plásticas e assim diminuímos consideravelmente os plásticos na nossa natureza, no nosso ambiente. Este é um programa que nós vamos continuar ao longo de todo o ano para permitir recolhermos mais plásticos, mais garrafas plásticas e assim tornarmos o nosso ambiente mais saudável. Essa é a responsabilidade da Reserva da Biosfera, mas não só. Há o aspecto de nós reconvertermos os operadores de motosserra, os carvoeiros, transformarmos. Há um plano, há um projeto que está sendo trabalhado com a Unesco para a reconversão dos carvoeiros e dos operadores de motosserra para permitir, de facto, maior proteção da nossa floresta. Num programa que é importante salientar aqui, o Grupo HBD construiu uma carpintaria que vai permitir diminuirmos a pressão sobre a nossa floresta. Todos esses programas são programas que nós temos estado a dar muito carinho numa perspectiva de aumentarmos a nossa proteção, a nossa flora e a nossa fauna. Temos alguma dificuldade aí, uma grande dificuldade que nós temos é ainda na conservação do lado marítimo, da parte marítima, mas já está decidido, o Conselho de Governo decidiu aprovar um apoio substancial à Unidade de Gestão da Reserva, tentando encontrar uma embarcação para atuarmos também na nossa zona marítima, que é muito importante para a diminuição da captura anárquica e não só, da captura com redes não aconselháveis e da captura no mar de algumas espécies que estão em vias de extinção. Esta é a parte que nós estamos agora a tentar encontrar uma solução para, de facto, protegermos ainda mais as espécies marinhas que nós temos. Portanto, penso que o balanço tem sido bom, a equipa tem estado a fazer um bom trabalho e vocês também, e por que não, temos que felicitar a comunicação social aqui no Príncipe, que tem acompanhado bastante esse trabalho, com muito esforço, apesar das limitações que vocês têm, não têm transporte, não têm equipamentos, mas com o pouco que vocês têm estado a ajudar muito nesse trabalho que a Unidade de Gestão da Reserva da Biosfera do Príncipe tem feito. Está tudo dito por hoje e deixo aqui este convite. Venha visitar a Ilha Reserva Mundial da Biosfera da Unesco. Passou.